E a partir de agora você vai decolar no Circuito NET, que veio até o Museu da TAM, na cidade de São Carlos, conferir essa incrível exposição de aviões. Então você acompanha a partir de agora Circuito NET no Museu da TAM. Comigo aqui a Joyce Galvão, que é educadora aqui do Museu da TAM. A Joyce vai explicar para você como é que começou essa história do Museu da TAM, Joyce. O museu ele participou de duas fases. A primeira fase foi inaugurada em 2006 e passou por uma reforma durante 4 anos. Em 2010 foi reinaugurado e hoje o museu conta com 99 aeronaves de diversos países de aviação civil e militar. E a partir de agora a gente vai conferir essa exposição. Dentre tantos modelos aqui, a Joyce acabou falando que esse aqui é o Jaú, a joia rara do museu, né, Joyce? Isso. Ele é o único hidroavião que nós temos no museu hoje e o único no mundo. É o único Savoia Marquette existente na história. Hoje ele é tombado com patrimônio histórico, infelizmente não voa mais, mas ele é cuidado pelo pessoal da oficina de restauro aqui do museu. Curiosamente, né, o Rafa pode mostrar a imagem lá em cima, o motor do avião ele ficava praticamente a 1 metro de altura da asa, né, Joyce? Isso, exatamente. A gente tem os motores verdadeiros nas laterais do avião, né, e ele era feito todo de madeira. Esse avião aqui é o Curtiss Robin e foi o primeiro avião a ser abastecido aéreo, né? Então ele é chamado de vovozinho do Brasil, um dos aviões muito especiais aqui também do Museu da TAM. Eu queria saber da Joyce como é que os aviões acabam chegando até o museu, Joyce. A gente sabe que alguns são adquiridos, enfim, e outros como eles acontecem? Na verdade, o museu ele pode receber doações também de aviões, de pilotos, de aviadores que gostam da parte histórica da aviação, ou também, como a maioria dos aviões aqui nós temos no museu, eles estão em comodato com a Fundação Santos Dumont. Então, os aviões, na verdade, pertencem à Fundação Santos Dumont, mas o museu é quem cuida da parte de restauro, da parte histórica dos aviões. Ou seja, alguns pertencem ao museu e outros não, evidente, né? Isso. Tem algum fato pitoresco aqui de algum avião que chegou de uma maneira diferente? Sim, a gente tem o Spitfire, que é um avião, é um caça inglês que participou da Segunda Guerra Mundial, e ele chegou voando aqui no museu de Jundiaí e o pessoal começou a bater o carro na pista para ver ele voar, né? Então, o barulho do motor do Spitfire causou curiosidade nos visitantes e o pessoal começou a parar na pista e foi muito legal, assim. A gente não participou, mas a gente ouve as histórias, que foi bem bacana. Outra relíquia aqui do Museu da TAM é esse caminhão de bombeiro aqui, que a Joyce também vai explicar para a gente. Esse carro de bombeiro, além de ter a função de bombeiro, ele poderia ser utilizado, né, as escadas dele, para subir no Constellation, porque tinha alguns aeroportos que não tinham suporte de escada para o embarque dos passageiros. Agora, esse Constellation, de onde ele veio, Joyce? Ele ficou 30 anos parado no Paraguai, sendo utilizado como um bar e como parquinho. Houve um restauro muito bacana nesse avião e ele agora é o maior avião que nós temos aqui no museu. Curiosamente, a Panair, né, foi uma das pioneiras na aviação civil, né, Joyce? Isso. A aviação civil na década de 40 era uma aviação muito luxuosa e o palco era um dos Constellations. Também tem aqui um caminhão de abastecimento, né, Joyce? Isso, ele foi utilizado para abastecimento dos Constellations também, da década de 40. Agora, curiosamente, a gente acaba anotando aqui, eu peço para o nosso câmera Rafael chegar um pouquinho mais para cá, que o volante era do lado oposto, né, Joyce? Exatamente, curioso, né? Mas era assim mesmo na década de 40. Hoje os caminhões são muito maiores para abastecer os aviões.
A parte do leme, geralmente dos aviões de guerra, eles faziam a marcação dos pilotos abatidos, né, os pilotos inimigos. Então, no caso, o piloto homenageado aqui é o Hans Marcelli, um piloto muito importante da Segunda Guerra, e no caso ele abateu 100, né, e mais a marcação embaixo de 51. Então, no total de 151 aviões abatidos. Acompanhando toda essa matéria desse avião alemão, a Joyce vai dar mais um detalhe para você. O Messerschmitt ele contava com 2 metralhadoras escondidas e um canhão na frente, na verdade. Então, essa metralhadora já era sincronizada com a hélice, diferente da Primeira Guerra. Então, os aviões da Segunda Guerra Mundial já tinham a sincronia da hélice com a metralhadora. Tá? Então, essa é uma das metralhadoras do Messerschmitt. Daí que fazia um avião diferenciado para a guerra, né, Joyce? Isso, exatamente. Outro detalhe desse avião é esse filtro aqui, que a Joyce também vai dar uma explicada para a gente. Como ele voou na África, então o pessoal implantou um filtro para não entrar areia nos motores. Então é o trope do Messerschmitt. O Brasil esteve também na Segunda Guerra Mundial, então você vai ver algumas relíquias aqui do pessoal da aviação. Joyce, vamos explicando aqui para o pessoal. Essa parte são as condecorações do piloto da Segunda Guerra Mundial, Fernando Correia Rocha, que fazia parte do primeiro grupo de caça do Brasil, que foi o Sentapua. Então, ele doou para o museu, antes dele falecer, as partes que ele participou da guerra. Então, tem cartas de voo, tem condecorações, tem fotos da época, tem artigos que ele utilizou na guerra. Aí tem uma foto também muito curiosa, que é do casamento dele, que na época da guerra a seda era confiscada para confeccionar os vestidos de noiva. E ele, depois da guerra, doou o paraquedas dele para ela fazer o vestido de noiva dela. Então ela casou com um paraquedas. Curiosíssimo, interessantíssimo. Então você vê, além desses detalhes de casamento, você vê medalhas aqui, né? Com decoração que ele ganhou. Outras aqui, essa medalha. Mérito Santos Dumont, medalhas incríveis, um material incrível aqui no Museu da TAM. Museu da TAM, de novo, eu falo para você, cidade de São Carlos, 1h30 da região de Americana. Vem para cá. Atrás da gente aqui é o P-47, o modelo usado pela Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra. Vamos aos detalhes, Joyce. Isso, o P-47 ele era conhecido como tanque de guerra voador, por ser muito forte, muito difícil de ser abatido. Ele conta com 8 metralhadoras, 4 em cada asa. Embaixo dele a gente tem um tanque de combustível extra e ele está pintado em homenagem ao Fernando Correia Rocha, que participou da Segunda Guerra Mundial no primeiro grupo de caça, o Sentapua, tá? Que foi instituído na Segunda Guerra Mundial mesmo. E esse P-47 é de que país de origem? Ele é norte-americano. A gente agora está literalmente sentado aqui no modelo inglês, né? De um avião de guerra, que a Joyce também vai explicar para você. Esse é o Spitfire, conhecido como a Ferrari dos aviões, assim como tem a Ferrari para os carros. E ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi o rival do Messerschmitt na Segunda Guerra Mundial. Além de ele ter combatido contra o Messerschmitt, ele interceptou uma bomba chamada V1. Então, com a ponta da asa, ele mudava a rota dessa bomba V1. Tá? Ele veio para cá voando, como a gente já comentou, e ele sai em condições de voo. Ele pode voar ainda. Que é o bacana aqui também, o ambiente em volta do avião. Então você está vendo aqui o uniforme do piloto, é isso, Joyce? Isso, como o piloto era vestido na época, no caso esse é o piloto inglês, né? Então a gente tem as roupas também dele na mesa, então cria-se todo um clima na parte da guerra mesmo, aqui da Segunda Guerra Mundial. Tá, você vê aqui a roupa também, né? Essa parte da touca, o colete também do piloto, enfim, tudo original. Tudo original. Tá aí, ó, touca do piloto do Spitfire da Segunda Guerra Mundial. Outro local bacana que a gente está conhecendo também é a torre de controle. Aqui a gente tem essa parte mais antiga, né, Joyce? Isso, aqui simboliza a torre antiga do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
E do lado direito, nós temos a torre atual. Então, simboliza a vista também que o pessoal tem lá do aeroporto de Congonhas. Evidentemente, hoje muito mais fácil de se controlar, né? Com muito mais tecnologia também. Esse aqui é o Mirage utilizado pela Força Aérea Brasileira. Joyce, vamos lá. Tem umas informações interessantes aqui, né? Isso, esse é o Mirage 3, ele foi muito utilizado pelo Brasil. Ele agora já se aposentou, a Tilma comprou 36 caças suecos recentemente. E ele era um avião de treinamento, geralmente assentos em tandem, né, que a gente fala, um na frente do outro. Geralmente o piloto que está aprendendo vai na frente e o instrutor vai atrás. Além dele ser um avião caça, ele é um supersônico, ele é um pós-combustor, então ele chega até 2.300 km por hora, ou seja, ele quebra 2 vezes a barreira do som. E ele tem metralhadoras aqui embaixo. Ele pode carregar mísseis também, tá? E sempre leva com ele um tanque de combustível extra, que é a parte embaixo aqui da asa. Tá? Como vai pouco combustível na asa, porque a asa é pequena, leva sempre um tanque de combustível extra. E não podia faltar uma homenagem, né? Você vê aqui um texto informando que o Ayrton Senna voou num desses, né? Em 21 de março de 1989. Tá aí, nosso campeão de Fórmula 1 também curtiu uma velocidade de um caça. Agora nós estamos na parte interna do avião Buffalo e a Joyce vai dar mais detalhes para você. O Buffalo é um avião canadense, mas foi muito utilizado pela Força Aérea Brasileira para dar assistência aos povos isolados na Amazônia e também para salto de paraquedistas. Tá? Então a carga era presa nessas argolas aqui, no chão, e era solta na parte de trás. Então a carga descia quando não chegava nem por terra e nem por água, chegava pelo Buffalo. Né? Ele era todo rústico, aparente, assim, a gente está fazendo uma manutenção na parte da cabine, né, do cockpit, e também na parte interna. Né? Mas, infelizmente, o Buffalo já foi aposentado, ele não é mais utilizado para esse fim. O que chama muita atenção durante o voo, quando você entra num avião aí para fazer a sua viagem, é o modelo utilizado pelas comissárias de bordo. E o Museu da TAM trouxe também alguns modelos aqui de época, né, Joyce? Muito interessantes. Isso, são uniformes antigos das aeromoças de vários países do mundo. Então tem uniformes da década de 70, dos Estados Unidos, da Holanda. E a cada um ano esses uniformes são renovados. Né? Então essa coleção é particular de um comissário da KLM. Tá? Então cada um ano ele vem para cá para trocar os uniformes das comissárias. A gente vai caminhar um pouco agora nos modelitos aqui que a Joyce vai explicar para a gente, né, Joyce? Isso. Esse aqui, por exemplo, da década de 80, da Dinamarca, né, foi utilizado na Scanair, que é uma antiga empresa aérea da Dinamarca. Nós temos ali na frente aquele amarelo, foi utilizado na década de 70 pelos Estados Unidos também, pela Continental Airlines. Então, nós temos vários aqui. Nós temos outro da Dinamarca, utilizaram na década de 90. Então, nós temos vários uniformes antigos aí. Eu estou vendo aqui um modelo muito ousado, né, para a comissária de bordo. Exato. Eu não sei qual seria a reação. Fico até imaginando a reação dos passageiros, né, Joyce? Isso. Ele foi utilizado na década de 70 também para uma outra companhia aérea, pelos Estados Unidos também, bem ousado. Tá aí, os modelitos das comissárias de bordo. Tem mais um aqui muito legal, também que é da British Airways. Isso, pelo Reino Unido, né? Pela Grã-Bretanha, de 85 a 92 ele foi utilizado esse modelo. Tá aí, os modelos das comissárias de bordo aí dos países, das companhias aéreas, aqui no Museu da TAM.
Esse é o Grumman Tracker, ele, da década de 50, ele foi utilizado pelo Brasil na primeira aviação embarcada. Ele também pousava e decolava de porta-aviões, detalhe da asa, que está dobrada. Esse é um Cessna 140, quem pilotou essa aeronave na década de 60 foi o Milton Terraverde, o rapaz ali da foto. E ele, na década de 60, a intenção do Milton Terraverde era montar um táxi aéreo na Bolívia. Então ele partiu de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, em direção à Bolívia com o Cessna 140. E na época eles seguiam a linha do trem para chegar até a Bolívia, né? Não tinha o GPS que nós temos hoje, a tecnologia. Então, infelizmente, no meio dessa rota, houve um vento forte que tirou eles dessa trajetória. Então, ele foi jogado cerca de 100 quilômetros longe e ele se perdeu. E só via a mata fechada para frente, a mata fechada para trás. E o cunhado dele, o Augusto, que estava junto com ele, avistou uma clareira parecida com essa, que está aqui nesse cenário, e ele pousou. Tentou decolar novamente, mas infelizmente ele bateu a asa esquerda, como está amassado ali, e perdeu a sustentação do Cessna. E aí ele permaneceu 1, 2, 3, no 10º dia que ele já estava ali, o cunhado dele deu um surto, na verdade, nele, e ele pegou o restante do combustível que tinha no avião e acabou tomando e faleceu no dia seguinte. O Milton criou um universo de sobrevivência, ele comeu folhas que tinha no chão, na selva. Ele, quando chovia, ele colocava as roupas em cima da asa e torcia e guardava, por incrível que pareça, essa água e só passava essa água nos lábios. E ele mastigou, na verdade, um pedaço de carne de cágado, que é uma espécie de tartaruga. E nesse tempo, ele escreveu um diário, desde o dia que ele pousou e até o último dia que acreditamos que ele tenha sobrevivido. Ele permaneceu 70 dias sem beber e principalmente sem comer nada. Infelizmente o resgate não chegou e ele acabou falecendo. Hoje o diário dele se chama Diário de Morte, a tragédia do Cessna 140, foi editado, e aí a gente tem os trechos do diário naquele painel e a carta também que foi encontrada, a esposa do Milton Terraverde. E na carta ele fala para ela nunca deixar ninguém passar sede, porque é a pior coisa do mundo. Então ele morreu principalmente de sede. Esse avião é o Cessna 140, foi pilotado na década de 50 pela Ada Rogato. E ela foi a primeira mulher do mundo a cruzar as 3 Américas em voo solo com esta aeronave. E essa aeronave foi um presente do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas. E, em vez de ele dar um cartão junto com o presente, ele mesmo assinou no avião dela. E por onde ela passou, pelos países que ela passou, as pessoas assinavam um avião em homenagem a ela, incentivando ela a continuar essa viagem. Essa viagem durou 3 meses e ela passou por 28 países, saindo de São Paulo e fazendo toda a trajetória que nós temos aqui. Passou pela América Central, América do Norte e voltou à América do Sul. A Ada Rogato, uma brasileira de muita fibra, se dedicou totalmente à aviação. Comigo aqui o Lino e o Ivan, que estão em visita ao Museu da TAM. Lino, bacana tudo isso aqui, né? Maravilha, maravilha. Recomendo que venham. É muito bonito. É muito bonito. Ivan, o que você pensa de tudo isso, toda essa conservação, toda essa recuperação dos aviões, enfim? O que o Museu da TAM representa hoje? Para quem já foi piloto, passa essa história na cabeça da gente, né? Já é a 3ª vez que eu venho aqui, agora a gente tem a turminha de moto, a gente vem fazer essa visita novamente aqui, veio com a turminha de moto, né? Mas é inexplicável, maravilhoso o que a gente vê e o que a gente recorda do que a gente passou. De tudo que você está vendo aqui, qual é aquele que mais te chama a atenção, aquele que você gosta de apreciar? Qual é o modelo de preferência seu? Os pequenos, o qual eu aprendi a pilotar, né? Mais são os Cessna, né? Que estão aqui atrás aqui, o 172 que eu aprendi, não vi ele ainda aí, né? Mas
são os pequenos. O grande já é mais, como se diz, como a gente mais acomodado lá dentro e tal. Não, a gente gosta de sentir a sensação, a aventura de estar pilotando eles mesmo. Comigo aqui a Dona Maria Aparecida, também o Vinícius. Dona Maria Aparecida, o que você está achando dessa visita aqui no museu? Ah, interessante. Uma que resgata a memória, né, das coisas passadas, da participação do Brasil na Segunda Guerra e tudo mais, parte histórica, mas também um museu muito bem apresentado. Ó, um museu limpo, tudo em ordem, nós estamos admirados. Nós estamos fazendo uma visita em família. Então, está aqui as netas, meu filho, tudo. E a gente está encantado com a preservação, além da memória, mas também do material todo que está sendo exposto. Vinícius, completando tudo que ela falou, né? O que você está achando de interessante aqui no museu? Eu achei um museu bem interessante, um museu muito bem cuidado, muito bonito e muito prazeroso de se visitar. Vale a pena vir aqui para vir com a família. Algum modelo te chamou a atenção aqui? Na verdade, todos. A curiosidade é por todos os modelos, né? Nós que não estamos no meio da aviação, então é muito interessante estar aqui para estar conhecendo e aprendendo também. E aqui está com a gente, ó, os passageiros Fabrício e Vanessa, curtindo um pouco um domingão aqui no Museu da TAM, né, Fabrício? Bacana tudo isso. Muito, muito bacana. Bem interessante, tem bastante avião, muitos modelos diferentes, bem legal. Vanessa, e aí, curtindo um pouquinho o banquinho de um Fokker 100? Sim, muito, muito legal. Tá, e qual está sendo essa experiência de visitar um museu diferente, né? Um museu dedicado à aviação. Tem algum modelo que te chamou a atenção, algo assim? O que mais te despertou a curiosidade em você? Eu acho que um dos primeiros aviões, o 14 bis, né? A gente vê a transformação que foi o avião, né? O primeiro avião que voou, agora um desse aqui, bem diferenciado, né? Eu acho que essa mudança aí de tecnologia, né? Aqui nós temos um espaço, nós temos 2 drones aqui no museu. Esse é recém-chegado, que é o Apoena 1000. Ele foi o primeiro drone a ser licenciado pela ANAC. Drones são veículos aéreos não tripulados e controlados à distância por controle remoto. Ou seja, muito utilizado pelos militares, enfim, para exploração de área, enfim, fazer espionagem. É o mundo da tecnologia aqui no Museu da TAM. Muito interessante. Isso. Ele pode carregar câmeras também para monitorar algumas áreas, como você mesmo disse. Junto com o Museu da TAM aqui em São Carlos, nós temos o Centro Tecnológico de Manutenção de Aeronaves Preventivas da TAM e de outras companhias aéreas também. Então aqui são feitos os cheques, os reparos mais complexos das aeronaves para elas voltarem para os aeroportos, para os voos regulares mesmo. Agora, Joyce, o tempo aqui é precioso. Nós estamos fazendo essa gravação no domingo e os funcionários daqui a todo vapor na oficina. Sim, aqui são 3 turnos de trabalho, eles nunca param de trabalhar. Essa parte é o hangar principal de manutenção das aeronaves. Atrás desse hangar nós temos as oficinas das peças dos aviões. E esse aqui é o maior avião que desce aqui em São Carlos, que é o Airbus A330, que faz viagens internacionais também. E um exemplar aqui de helicóptero, que a Joyce também vai comentar aqui, grande demais, foi utilizado pela Marinha Brasileira. Ô Joyce, esse modelo N3030, quer dizer, o prefixo dele, vamos lá. Ele é um Sikorsky Sea King, ele é o único helicóptero que nós temos no museu hoje. Ele poderia ser utilizado para resgate na terra e também na água. Tá? Ele também era um anti-submarino. Embaixo dele nós temos uma peça, um sonar, que detecta submarinos. Tá? Foi montado aqui no museu pela Marinha do Brasil também. Não voa mais, infelizmente, e apesar de todo o tamanho dele, ele cabia apenas 3 pessoas. O restante eram instrumentos para resgate mesmo.
Era mais um aparelho para missão, né? Não para Isso. transporte de pessoas. Exatamente. Aqui nós temos o espaço propulsão do museu, nós temos os diferentes motores da aviação. E esse é um turbofan mais utilizado para aviação comercial. Então é como se fosse uma espécie de ventilador gigante para abafar o barulho da turbina atrás, né? Para causar o conforto que nós temos no voo comercial. E nós temos o turbojato, que é mais utilizado para aviação militar e para caças. E esse é o motor do Mirage 3, um supersônico. Agora, a gente tem desse lado aqui também, essa aqui com a parte da hélice, que o Rafael também vai mostrar. Essa parte aqui, Joyce. Isso, esse é um turbohélice, então é uma turbina que gira a hélice. Então é um outro tipo de motor também utilizado na aviação. O interessante desse produto exposto é o corte que tem no motor, que você pode ver todo o detalhe interno de como trabalha realmente um motor, um turbohélice, né, de um avião. Isso, exatamente. É motor em corte mesmo. E aqui, em cima do Fokker 100, a gente vai encerrar o Circuito Net, mas antes disso, Joyce, os horários e os dias de visita. O museu é aberto de quarta a domingo, das 10 às 16 horas, entrada permitida até às 3 horas. E mais detalhes você pode conferir no site museutam.com.br. Legal, a Joyce acompanhou, deu uma aula de aviação, aula de história, e você fica com a gente também, Circuito Net, o canal da gente.